Bom dia 902, espero que todos estejam com muita saúde e muita paz. Vamos iniciar a aula de hoje, dia 5 de maio, que é o início do nosso bimestre, com a unidade 4 do livro de vocês. E os assuntos que nós iremos tratar são Second Conditional, que são as orações condicionais em inglês. Nesse caso, é o segundo modelo de oração condicional, vocês já viram o primeiro. E Collocations with Time, combinações com a palavra tempo em inglês. Primeira estrutura, a estrutura da Second Conditional. E aí, observem que, nesse caso, é um período composto, né, de duas orações, mas nesse caso a condicional, que inicia com a partícula if, né, se eu passasse, se eu andasse. Então a condicional com a partícula if terá o seu verbo conjugado no past simple, ou seja, no passado simples. E o resultado dessa condição, que o inglês chama de result, que é o resultado da condição, virá num futuro hipotético, usando os moral verbs would, could, might, mas nós vamos nos concentrar no would, que é o que está sendo trabalhado no livro de vocês. Então é condicional if mais verbo no passado, resultado mais would e o verbo principal na sua forma original, sem a partícula to. Bom, tem um comunicado importante aí, que é o seguinte, aí está dizendo que vocês têm que saber, é muito importante vocês entenderem que nas condicionais, nas orações condicionais em inglês, se usa, tá, com he, she, it, o verbo to be no passado, somente a forma were. Porque no passado, o verbo to be no passado é escrito was e were, ó. Eu tenho aqui embaixo, ó, was e were, passado do verbo to be. Mas nas condicionais eu não vou usar o was, que é o que seria, digamos, o correto. Não. Nas condicionais eu vou escrever para qualquer sujeito a forma were, que é o nosso, que corresponde ao nosso subjuntivo. Fosse, estivesse, ok? E aí, mesmo com as terceiras pessoas do singular he, she, it, nós usaremos a escrita do to be no passado were, ok? Nada de was, tá? E aí, como é que fica essa estrutura? Vamos ver o exemplo para vocês compreenderem. Ó, primeiro exemplo. If he were friendly, we would be good friends. Eu estou dizendo o seguinte, se eu fosse, né, aliás, se ele fosse amigável, nós poderíamos ser bons amigos. É isso que está dizendo. Ó, olha aqui, ó. Poderíamos ser, seríamos, né? E aí, observe que é um futuro hipotético. É correspondente ao nosso futuro do pretérito. Andaria, comeria, sairia, ok? Quem vai dar a tradução do futuro hipotético é a partícula would. Would be, seríamos. Então nós seríamos bons amigos, ok? Próximo exemplo, e observe que, ó, é he, é she, mas foi usado o were, porque se eu estiver na second conditional e o verbo da condicional for verbo to be, ele será escrito sempre como were, independente do sujeito. Segundo exemplo, if she were famous, she would be a singer. Ou seja,
Se ela fosse famosa, ela seria uma cantora. Seria uma cantora. Observaram? Então é passado mais futuro hipotético com a partícula would. Próximo. If I were you, I would buy that car. Ou seja, se eu fosse você, eu compraria aquele carro. Perceberam, pessoal, o tempo que vocês vão trabalhar agora? Passado simples, mais o futuro hipotético com o auxiliar would, porque o would ligado ao verbo dá a tradução de um pretérito, de um futuro do pretérito do nosso idioma, que é andaria, comeria, sairia. Por isso que a tradução na primeira frase foi would be. Ó, volta. Ó, would be seria. Would be seria. E would buy, compraria. Ok? Agora sim nós podemos avançar. Collocations with time. Observem que eu tenho algumas palavras em inglês que ligadas à palavra time terão um novo contexto. Isso também está lá na unidade 4 do livro de vocês. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês compreenderem. Bom, vamos ao worst time. Ó, worst time, aqui, ó, aqui é perder tempo, ok? Então a frase é: do you know you are wasting time? Ou seja, você sabe se você está perdendo tempo? Né? E aí é um caso a pensar. Próximo, eu vou fazer o sentido relógio, tá? Free time. Free time é tempo livre, correto? Free time, tempo livre. E aí, ó, I do a lot of reading in my free time. Ou seja, eu faço muitas leituras nos meus tempos livres. É isso que está dizendo aí, ok? Próximo. Dead on time. Dead on time. Nesse caso aqui, essa expressão significa morto a tempo, né? E aí é como se você tivesse acabado, né? Tivesse feito muita coisa e eles usam essa expressão. Então, nessa frase desse exemplo, está dizendo assim: I left dead on time at 11:50 p.m. Ou seja, às 23 horas e 50 minutos. Então, trabalhou muito. Significa que eu deixei, ou eu saí morto a tempo para 23 horas e 50 minutos. Essa é a tradução, ok? Próximo aqui, ó. Spend some time. Spend some time significa passar algum tempo. E aí vamos ver o exemplo, né, para esse passar algum tempo. Don is planning to spend some time fishing with his grandsons. Ou seja, Dom está planejando, né, passar algum tempo pescando com seus netos, ou seja, com os netos dele, certo? Próxima combinação é from dawn till dusk. From dawn till dusk. Nesse caso aí significa do amanhecer ao anoitecer. E olha o exemplo: he worked from dawn till dusk. Ou seja, ele trabalhou do amanhecer ao anoitecer. Agora temos aqui um rapazinho, né, de terno e gravata. Right on time. Right on time significa
bem na hora. E aí está dizendo o seguinte: The trial was right on time for his next case. O advogado do julgamento, né, estava bem na hora, né, para o próximo caso. É isso que está dizendo. Próximo save time. Save time, nesse caso aí, né, nessa combinação, é economizar tempo. E aí diz o seguinte, ó. It saves time and it is free on a phone charge. A phone charge. Engasguei, tá, pessoal? E aí, nesse caso, tá dizendo, porque olha só, charge aí é gratuito, né? Então ele está falando o seguinte: como é economizar tempo? Economize tempo, é o que está dizendo, economize tempo e estará livre para ligar gratuitamente. É o que está dizendo aí, para uma ligação ou para ligar gratuitamente. Próximo é time pass. Time pass significa com o passar do tempo, né? E aí, as time pass, it becomes more difficult to raise funds. Essa expressão to raise funds significa arrecadar fundos. Então aí está dizendo assim, ó, com o passar do tempo, torna-se, né? It becomes quer dizer tornar-se. Então, torna-se mais difícil arrecadar fundos. É essa a tradução. Perceberam, pessoal? Então, são combinações. Collocations em inglês são combinações. O livro de vocês traz muito dessas combinações de palavras que o inglês oferece. Nesse caso, a palavra-chave aqui é time, tempo. Bom, agora vamos à prática, né? Falamos, agora vocês vão praticar um pouquinho. Eu tô deixando aí para vocês completarem as atividades da página 51, exercícios 1 e 2. Mas eu peço que vocês traduzam as frases do exercício 2. Completou as frases, em seguida coloquem a tradução, porque é uma maneira que eu vejo de vocês memorizarem alguns termos, aumentar o vocabulário. Segunda, traduzir o texto da página 52 e completar as questões da página 53. Nesse caso, é uma compreensão de texto, interpretação textual. Então, para isso, vocês precisam traduzir a 52 para conseguirem responder as questões da página 53. Podem responder em português, não tem problema, mas primeiro façam a tradução do texto. E por último, resolvam os exercícios das páginas 54 e 55. Por quê? Porque nessas duas páginas vocês estarão fixando a estrutura das second conditionals, ok? Bom, sendo assim, eu encerro a nossa aula, tá? Desejando a vocês um bom estudo, muita paz, fiquem com Deus. Um beijo.